Como é que a família boa? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso canal focado no objetivo. No vídeo de hoje, iremos falar das letras que são 100% verdadeiras dos manos de Chicago. Se tu faz esse tipo de conteúdo gangsta, fica por cá e já sabes, né? Let's go, family! Normalmente, os manos que cantam drill não falam desse drill calmo onde os manos falam de roupas e mulheres. Falam daquele drill mais pesado onde os boys falam de assassinatos, facadas e esse tipo de paradas. Em Chicago, os rappers que fazem esse estilo são realmente doidos e quando falam que mataram, acertaram, eles realmente fizeram. Na música Grizzly Bugs com King Von chamada de What This Next, em uma parte, Von diz o seguinte: um vagabundo me delatou, mas ele pegou uma pena mais longa. Eu acho que eles lhe deram 28 anos. Ele prefere falar do que ouvir. A puta foi o único que disse que mataram a outra testemunha. Antes de Von morrer em novembro de 2020, Von estava na boca de todos e era um dos rappers mais ouvidos da cena, conhecido por todos como o demônio de Chicago. Mas antes dele sequer pensar em ser músico, o boy estava atrás das grades, sendo acusado de assassinato em primeiro grau, enquanto os manos dele, como Lil Durk, estavam cá fora a fazer sucesso com a música. Nesse verso dessa track, o mano estava a falar de um cara que era chegado dele, conhecido como Big Mike. Esse Big Mike contou tudo à polícia depois dele e Von cometerem um crime juntos. Só que no julgamento, ele decidiu não contar nada e pegou 28 anos de prisão porque se recusou a testemunhar. No dia 29 de maio de 2014, Von foi para uma festa ali mesmo em Chicago, no quarteirão 5700 da South LaSalle Street. Houve um mano chamado de Malcolm Stanky que estava tipo a encarar Von na festa. Vocês estão a ver aquele olhar intimidador meio que ameaçante? Então, esse boy estava a olhar para o Von dessa forma. E se vocês conhecem um pouco da história de Von, sabem que ele era um real gangster e quem mexia com ele geralmente não acabava bem. Com certeza, Von e Malcolm já tiveram alguma treta no passado. Ou se calhar, até não, família, porque não sei se vocês já foram a algum lado e de repente olham à volta e tem alguém encarar-vos de uma forma parece que quer te comer, sei lá. Não falo de mulheres olharem para homens. Vocês entenderam, né? Depois daqueles olhares intimidadores, Von decidiu sair da festa e foi chamar esse cara que ele fala na letra, o Big Mike, membro também dos BD do Seto Block. Ao voltarem para a festa, encontraram Stanky a falar com uns amigos dele na varanda. Do nada, uma discussão começou e Von e Big Mike começaram a disparar. Durante a briga, Stanky foi morto e os outros dois amigos dele ficaram feridos. Algumas semanas depois, Big Mike e Von foram presos, inseridos no processo, sendo acusados de homicídio e de 2 tentativas de assassinato. Ambos corriam o risco de pegar pena de prisão perpétua e estava ali uma grande tensão. Então, os dois ficaram presos enquanto aguardavam pelo julgamento. Cansado de esperar, Big Mike decidiu confessar tudo à polícia e dizer o que tinha acontecido. Enquanto Von permanecia no silêncio, Mike admitiu que ele e Von foram quem dispararam naquela festa, dizendo aos policiais que quem teve a ideia de fazer aquilo foi Von e que Von também foi quem havia tirado a vida de Stanky. O caso durou mais de 2 anos para ir ao julgamento, mas quando chegou o dia, chegando em frente aos juízes, Big Mike decidiu não dizer nada e por isso ele pegou 28 anos de prisão, pois ele sabia que mesmo que fosse solto, os manos da gangue dele não iriam o perdoar e iria ser taxado como rato. Não havia provas suficientes de que Von pudesse ter algo a ver com aquele crime, então o boy foi liberado enquanto Big Mike pegou 28 anos de prisão pelo assassinato, porque o boy havia assinado o papel de confissão e se recusou a confessar quando chegou à frente aos juízes. Mesmo que ele não tenha delatado na frente dos juízes, Von perdeu total respeito por Big Mike por saber que ele o delatou perante os policiais. Os promotores não tinham quase provas nenhumas para comprovar que eles foram responsáveis pelo tiroteio, só que como ele foi abrir a boca perante os policiais, acabou por se entalar. Com certeza, esse Big Mike também iria ser solto por falta de provas, mas o mano decidiu abrir a boca e se fudeu. O próximo verso, que é 100% real, está na música de TT Day Day com THFTP chamada de Catch a Hubs. Em uma parte, Day Day diz o seguinte: peguei um inimigo no Lennox e fiz aquele rapaz correr por 1 minuto. Day Day é um rapper Black Disciples do Set Toy Town, afiliado a Lil Durk e a OTF. Nesse verso, ele fala sobre a vez que foi até Atlanta no Lennox Mile Shopping e deu um soco em um rapper que foi morto recentemente, chamado de FBG Cash. E lembrando, família, que também já falei dele aqui no canal. FBG Cash era um rapper afiliado ao Playboy Gang que foi firmada pelo falecido rapper FBG Duke, que foi morto no ano de 2020. Day Day estava a fazer compras no shopping quando viu FBG Cash a fazer a mesma coisa. E vocês que acompanham essa cena gangsta sabem que esses manos não querem saber onde estão, seja na discoteca, no parque, até mesmo na igreja. Se eles viram um rival, eles vão atacar. A luta foi capturada toda em um vídeo gravado pelo telemóvel e no vídeo Cash estava a ouvir o mano a fazer freestyle quando do nada Day Day aparece por trás e dá um murro bem na cara dele. Não se sabe o que aconteceu depois porque o vídeo é cortado quando eles estavam para se enfrentar. Mais tarde, Cash foi até as redes sociais dizer o que tinha acontecido, dizendo que o mano estava com uns 20 caras e mesmo assim não conseguiram fazer nada e que ele antes da briga começar havia comprado um colar de $6.000 e o colar ainda estava com ele. E depois fez um vídeo mostrando o colar. Mais tarde, Day Day foi até o Instagram e fez uma live dizendo que foi ele quem havia batido em Cash no shopping, porque até aquele momento poucos o conheciam. E o boy decidiu colocar esse acontecimento na música, aumentando o desrespeito
respeito no máximo. Ele apanhou Cash distraído e depois, quando eles iam lutar, o vídeo foi cortado. Por isso, na minha opinião, não dá para saber quem ganhou o fight. O próximo rapper ofendeu os rivais por matarem uma pessoa inocente por causa de um casaco. Tibina Cut, Fat Popia, Fat Rich Jerk. A música chama-se Tijuana Way. Em um de versos, Tibina Cut disse o seguinte: foda-se os rivais que estão a matar por causa de casacos. TB pertencia aos Tijuana World dos 7 Gangster Disciples. Os membros da Tijuana têm treta com vários conjuntos BD como o Block, 600 e vários outros. Essa letra que ele fala sobre o casaco é um ataque aos rivais deles da Front Street que mataram um garoto de 15 anos durante um assalto. Em dezembro de 2014, uns rapazes gêmeos chamados de Demar e Demácio Bailey estavam a caminhar para a escola indo para um treino de basquetebol. Eles saíram do autocarro e foram a pé até a escola passando por um quarteirão, mas quando caminhavam, foram parados por 4 rapazes que anunciaram um assalto e pediam para os gêmeos passarem tudo que tinham de valor e tentaram roubar o casaco de Demácio. Demário, ao ver que os manos estavam a ser muito agressivos com o irmão dele, ele foi para cima tentar ajudar o irmão e todos eles começaram ali uma grande briga. Quando do nada, um dos bandidos pegou uma arma e atirou contra o peito de Demário sem pensar muito. Mais tarde, todos os 4 foram presos acusados de homicídio. No grupo, tinha 3 jovens com 17 anos de idade e um com 15 anos. Segundo o que a polícia disse, esses rapazes já haviam cometido outros assaltos à mão armada pela área. Supostamente, 3 deles pertenciam ao Front Street. Nenhum dos gêmeos era envolvido com o crime e foi por isso que T.B. os atacou nesse verso, dizendo que eles estavam a matar pessoas aleatórias e mataram o rapaz por causa de um casaco. Só para adicionar aqui algo, família, esse T.B. também já morreu. O próximo real verso foi disparado contra King Von por Bilionário Black. A música chama-se Crazy Story e no verso, Bilionário diz o seguinte: meus manos correriam para cima de mim, mas juro que os vi na porta. Bilionário é um rapper afiliado também aos Playboy Gang, mais conhecido como FBG, e ele também faz parte de um conjunto Black Disciples chamado The Wild World. Ele chegou até a ganhar o apelido de BD Insano porque o boy trata com os membros BD também. O mano é conhecido por brigar com o Block e a 600. Nesse verso, Bilionário atira contra os manos de Von porque eles fugiram depois que ele foi baleado. No dia 6 de novembro de 2020, King Von e os manos dele foram até uma boate chamada The Monaco Lounge em Atlanta, e no lado de fora, a comitiva de Von acabou por esbarrar com o Quando Rondo e a time dele. Quando e Von estavam a tratar através das redes sociais antes de se encontrarem devido à treta que Von tinha com o NBA Youngboy, e Quando é conhecido como o cara que sempre compra as tretas de Youngboy. E nisso, Von, quando viu Quando, foi até lá cobrá-lo e deu um soco bem na cara dele. E nisso, um dos manos de Quando, o Lil Tim, saiu do carro em que estava sentado e começou a disparar acertando em Von, e do nada, todos os manos de Von fugiram menos Mohop e Slurry. Mohop é conhecido como o cara que nunca ri, e ele é um dos boys que estava sempre com Von. Mohop também foi um dos manos presos acusados de matar FBG Duke. Na filmagem, vocês irão ver Mohop a ir em direção de Von após ele ser alvejado, embora Lil Tim ainda tivesse com a arma na mão. Slurry era outro dos amigos próximos de Von e ele era irmão do falecido T-Roy. O boy também morreu naquela noite depois de ser alvejado pela polícia, mas isso com certeza muitos de vocês não sabiam. Como vocês veem, Bilionário Black está a atacar os outros manos de Von que fugiram ao pé da porta da boate, e nisso, os membros do Block ganharam o apelido de medrosos. O próximo verso 100% real está na música de Tay600 e S-Dot, e a faixa chama-se With the Shit. Em uma parte, Tay600 diz o seguinte: Lil Mark e Shondal foram mortos da mesma forma, irmãos de ponto de ônibus. Tay600 e S-Dot são dos membros dos Black Disciples do set 600. Os 600 têm treta com STLABT, conjunto dos Gangster Disciples, e com os 051 Young Money do set Mickey Cobras. Nesse verso, Tay600 atira contra os dois manos que foram mortos com 3 anos de diferença enquanto esperavam pelo autocarro. Shondal Gregory, também conhecido como Toka, era membro do STLABT e o boy tinha apenas 15 anos de idade na altura. No dia 12 de janeiro de 2011, Toka estava à espera do autocarro quando do nada, um carro parou na frente da paragem. Do nada, um passageiro desceu, disse algumas coisas e atirou nele por diversas vezes. Quando a polícia chegou no local, Toka já estava sem vida. O boy era um membro muito querido e respeitado da gangue. Após a morte dele, a gangue homenageou e colocaram o nome da gangue como Toka Vile. O assassino dele nunca foi encontrado, mas muitos dizem até os dias de hoje que a morte dele foi uma vingança pela morte de um membro BD chamado Dedrick Walker, que supostamente foi morto por um membro dos Gangster Disciples. Após a morte de Toka, foi uma guerra total na cidade, e depois disso, vários manos dos BD começaram a zoar a morte dele, inclusive Chief Keef. Alguns meses depois, o membro BD chamado Jody Perry foi morto também. Até hoje, muitos acreditam que quem matou ele foi uma garota já falecida membro do STLABT chamada de Gakira Barnes ou Ki, em vingança à morte de Toka. Após a morte de Jody Perry, os BDS em Parkway Gardens decidiram homenageá-lo e passaram-se a chamar de O Block.
Só é de Odie Perry. Lil Mark, o irmão de Toca que pertencia ao 051 Young Money, um conjunto dos Mickey Cobbers, foi morto 3 anos depois da mesma maneira. No dia 25 de março de 2014, Lil Mark lançou uma faixa chamada de No Competition, que era um remix que Lil Durk tinha lançado chamado de Competition. E nessa faixa, Mark atirou em vários manos mortos da O-Block e da 600. Naquela altura, os maiores rappers eram todos BD. E quando Mark lançou aquela faixa, o mano viralizou e nisso, os 051 começaram a tornar-se mais conhecidos a nível musical, já que nas ruas eles eram bem conhecidos. Apenas 3 dias depois de lançar essa música, o mano foi morto enquanto estava à espera de um autocarro, assim como o irmão dele Toca. Parece que uma van parou na frente da paragem e vários tiros começaram a ser disparados contra o boy. Mais tarde, naquele mesmo dia, vários membros dos BD foram até aquela paragem e gravaram um videoclipe. Imagina o quão frio tens que ser para fazer uma coisa dessas, irmão. Muitos dizem também que ele foi morto em vingança à morte do primo de Lil Durk, Nasty, e do empresário dele, Chino, que foram mortos supostamente por 051 Melly. Muitos membros da 600 e da O-Block, até os dias de hoje, insultam Toca e Lil Mark, tornando-se dois dos membros mais respeitados da história do rap. O próximo rapper atirou contra um membro do NLMB e da O-Block. Na música de Phoebe G chamada de 300 de Dead Raps, em uma parte ele diz o seguinte: Cobb levou uma palmada, G-Money levou um tiro na cabeça. FEBG é um membro do Jaro City. Os membros do Jaro City é uma mistura de BD com Gangster Disciples renegados, o que significa que eles fazem as próprias regras e tratam com quem eles quiserem. Essa parada das gangues dos Estados Unidos eu sei que é um pouco complicado, família, mas pouco a pouco vocês que são novos aqui no canal irão entender. Os NLMB também é um set de renegados composto por Gangster Disciples e Black Pistones. Os membros mais famosos dessa gangue são G-Herbo e Lil Bibi. FEBG na música tira contra um membro do NLMB chamado de Cobb. Esse Cobb foi morto no ano de 2013 depois de sair do McDonald's, onde os NLMB estavam a comemorar o aniversário do irmão de Lil Bibi. Passado um tempo, Cobb despediu os manos dele e disse que tinha que ir embora. Todos eles naquele dia tinham um carro, só que Cobb disse que não precisava de boleia e decidiu ir a pé. Do nada, os manos dele que estavam no McDonald's começaram a ouvir vários sons de tiros e saíram para ver o que se passava. Em um quarteirão ali próximo, encontraram o corpo do mano deles deitado no chão totalmente furado de bala. O assassino de Cobb nunca foi encontrado, mas muitos dizem que foram os KTS, um set Gangster Disciples que naquele tempo estava em guerra com os NLMB. FEBG no verso também fala sobre G-Money, membro do O-Block que foi morto em 2013. Ele era muito respeitado e um dos melhores atiradores da O-Block. Supostamente, ele morreu depois de ser tramado por uma mulher que fez ele ir até o bairro Jaro City. Ela disse para ele ir até um quarteirão e se encontrarem na casa dela. E quando G-Money chegou a essa tal casa onde ela indicou, tinha 2 rivais à espera dele e ele ainda tentou fugir, mas foi pego por 4 tiros. Ninguém chegou a ser preso pelo assassinato de G-Money. E isso prova mais uma vez que nos Estados Unidos as coisas realmente são cabulosas. Mas é isso, minha mana, meu mano. Espero realmente que vocês curtiram do vídeo. Se curtiste, não te esqueça de fazer a inscrição no canal para não perderes nenhuma história. Vem logo fazer parte dessa família. Até a próxima!